Quando te impedem de usar um banheiro, não é porque estão preocupados com a segurança das pessoas daquele lugar, não é porque se importam com o bem-estar dos outros. Quando te impedem de usar um banheiro, é porque, na verdade, estão te impedindo de permanecer naquele lugar. Porque você não é bem-vindo. Gente da sua laia não é bem-vinda. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar de um caso de transfobia que aconteceu em Sergipe, em Aracaju, porque um casal de pessoas trans formados por um homem e uma mulher trans foram não só impedidos de usar um banheiro desse local, mas também foram agredidos por estarem naquele local, por usarem o banheiro daquele local, daquele bar, daquele boteco. A gente vai falar aqui sobre esse caso de agressão que foi tão absurdo e que não deveria acontecer com absolutamente ninguém. Mas antes da gente falar sobre esse caso específico, eu quero te convidar a me apoiar no meu Apoia-se, porque eu abri um Apoia-se para tentar fazer com que o meu conteúdo daqui do Transmissão renda alguma coisa para eu conseguir manter isso daqui funcionando. Então, se você gosta do Transmissão, se você gosta do conteúdo do canal e você quer e pode contribuir financeiramente para ajudar a manter isso daqui funcionando, por favor, contribui no meu Apoia-se. São só R$10 por mês e assim você faz com que o Transmissão continue se mantendo. O link é esse que está aparecendo aqui na tela e apoia-se/trans-missão, sem tio. E o link também vai estar disponível na caixa de descrição desse vídeo. Enfim, se você puder, clica no link, dá uma olhadinha, me apoia, contribui aqui com o canal. E se você não puder contribuir financeiramente, só de você assistir esse vídeo até o final, só de você comentar e dar like, compartilhar por aí já ajuda bastante também. Agora sim, podemos ir pro assunto em questão, para esse caso tão absurdo que aconteceu em Aracaju. Era noite de domingo para segunda-feira, quando Ian Miguel e sua namorada decidiram ir para um bar chamado Boteco Hermes, em Aracaju, Sergipe. Eles estavam lá nesse bar assistindo lá as apresentações que estavam acontecendo, bebendo, enfim, né? Fazendo o que pessoas fazem em bar. Estavam só os dois ali, juntos, aproveitando o momento, tendo ali a sua vida, enfim, sendo vivida, e estavam sem prejudicar ninguém, apenas mais dois clientes daquele bar. Só que, no caso, Ian Miguel e a sua namorada são duas pessoas trans. Ele é um homem trans, ela é uma mulher trans. E tinham olhares lá pra eles. As pessoas estavam olhando pra eles, um pouco incomodadas. Mesmo assim, eles permaneceram nesse local durante um tempo. Eles iam ao banheiro de vez em quando. Toda vez que eles iam no banheiro, eles percebiam que as pessoas elas ficavam olhando muito pra eles. Até mesmo seguranças. Depois de tantos olhares incômodos, eles já estavam decididos a ir embora do local, né? Porque, enfim, aquilo meio que já estava estragando a noite deles. Mas o Ian precisou ir no banheiro mais uma vez, então ele decidiu ir ao banheiro mais uma vez antes de ir embora. No que ele foi ao banheiro, a sua namorada o acompanhou para ela poder segurar a porta do banheiro para ninguém entrar. Algo bem comum em banheiros de bares. E nisso, os seguranças eles se incomodaram muito com aquele momento. Parece que chegou o ápice, parece que foi o estopim para eles ver os dois ali. Um dos seguranças se dirigiu até o Ian e disse que ele não iria fazer aquilo ali. Fazer aquilo ali não tem muita lógica, né? Fazer o quê? O Ian só queria usar o banheiro, né? Mas o segurança disse isso, que ele não iria fazer aquilo ali. E ele tratou a namorada do Ian com grosseria, tratando ela inclusive no masculino, ou seja, já sendo bastante transfóbico. Nisso o segurança saiu e foi buscar reforços. E quando ele voltou, ele foi puxar a namorada do Ian e o Ian entrou no meio. O Ian ele meio que colocou o braço na frente e puxou ela para de trás dele para protegê-la, né? Uma ação ali de proteção. Segundo o Ian, parecia que o segurança iria bater nela ali mesmo, né? Mas tinha muita gente ainda, tinha muita gente olhando. E nisso o Ian disse que eles já iriam embora. E os seguranças foram acompanhá-los em um corredor, né?
aparentemente para levá-los para a saída. E nisso que eles estavam indo ali, nesse corredor onde já não estava mais na vista dos clientes, aconteceu toda a agressão. No caso, o casal estava andando, se dirigindo para a saída, quando de repente o Ian sentiu uma dor muito forte na sua barriga, que ele não entendeu muito bem o que era, e com essa dor ele acabou indo para o chão. Depois ele entendeu que era um taser, que ele tinha levado um choque de uma máquina de taser. Nisso que o Ian caiu no chão, ele ainda sentiu um chute na sua barriga e spray de pimenta. Então foi usado ali contra o Ian uma máquina de taser, um chute na barriga e spray de pimenta. Enquanto o Ian ainda estava no chão, o segurança ainda tentou rasgar a sua roupa, né? Uma tentativa de agressão ali que provavelmente visava evidenciar que Ian é um homem trans e humilhá-lo, né? Já que, enfim, rasgando a roupa do Ian, deixando ele despido, provavelmente mostraria ali, né, a parte mamária do Ian, que seria algo ali que, não sei, na cabeça do segurança serviria para provar o seu ponto de humilhação. Nisso, a namorada do Ian, ela foi tentar ajudá-lo, foi tentar ampará-lo ali, foi tentar proteger, né, o seu namorado, e ela acabou levando também um taser na mão, né, agrediu na mão dela a máquina de taser, mas eles ainda assim conseguiram sair dali, né, e no que eles estavam saindo dali, os seguranças ainda foram atrás deles, não era só um segurança, né, eles ainda foram atrás deles e um deles ficou falando coisas absurdas pro Ian, né, falando xingamentos transfóbicos para o Ian e para a namorada do Ian, e dizendo pro Ian que coisas absurdas, tipo, dizendo, você não quer ser homem? Então vem me enfrentar, não sei o que, né, com essa noção de masculinidade totalmente deturpada. Ian e sua namorada foram direto para a delegacia, registraram um boletim de ocorrência, fizeram um exame de corpo de delito e tudo mais. E esse foi o caso. Isso foi o que aconteceu. Eu tô falando só o nome do Ian porque o Ian foi quem mostrou o rosto em reportagens e tudo mais, né? A sua namorada, ou esposa, esqueci se é namorada ou esposa. Mas enfim, a sua companheira, ela preferiu se resguardar, ela não quis se colocar publicamente, né? Provavelmente por, enfim, vergonha, medo, né? Então, o Ian é quem veio a público, é quem deu reportagem, né? É quem apareceu na televisão falando sobre isso. Depois que o Ian veio a público falar sobre isso e tudo mais, a gente teve alguns desdobramentos. Primeiro, né, a Linda Brasil, que é vereadora lá de Sergipe, ela foi, né, em defesa, né? Linda Brasil é uma mulher trans, vale lembrar disso. Inclusive foi pelo perfil dela no Instagram que eu soube do caso. Ela foi atrás, ela demonstrou apoio, trouxe esse caso ao público, né? Evidenciou esse caso. Vários desdobramentos aconteceram e o Boteco do Hermes resolveu emitir um comunicado à imprensa. Esse comunicado não tá na sua página do Instagram, né? Deve ter sido postado, mas em formato de stories, já sumiu, eu não cheguei a ver. Eu cheguei a ver apenas em reportagem, né? Reportagem essa que vai estar linkada na caixa de descrição do vídeo aqui, como eu sempre faço. E nessa nota, né, fica muito curioso a parte em que o Boteco Hermes disse que eles estão averiguando tudo, né? Estão falando com testemunhas, estão indo ver as câmeras de segurança, as imagens das câmeras de segurança, para entender o que aconteceu e tudo mais, né? Que isso está sendo averiguado dentro do boteco. E eles também disseram que eles apoiam incondicionalmente a comunidade LGBTQIAPN+, e eles repudiam qualquer tipo de violência. Vamos lá, né? A gente tá falando não de um segurança apenas que foi agressivo, transfóbico com esse casal. A gente tá falando de vários seguranças que foram transfóbicos de forma agressiva com esse casal. Esse tipo de coisa dificilmente acontece sem ter algum tipo de aval da gerência do bar. Esse tipo de coisa dificilmente acontece sem que essa seja já a conduta do bar. O que eu quero dizer com isso não, provavelmente o gerente não falou para os seguranças que eles tinham que meter a porrada se vissem pessoas trans querendo usar o banheiro
ali naquele bar. Mas provavelmente no treinamento dos seguranças nunca foi falado sobre questão de pessoas trans. Talvez até tenha sido falado que deveriam proteger as pessoas que fossem usar os banheiros para que não tivesse nenhum problema, né? Um problema, leia-se, pessoas trans. É bem possível que esse tipo de coisa tenha acontecido no treinamento, ou pelo menos era um ambiente em que os superiores deviam se portar de forma transfóbica em diversos momentos. Porque é muito difícil de acreditar que os seguranças iriam agir assim por conta própria. Se fosse um segurança só, a gente até poderia acreditar que ele agiu assim por conta própria, que o bar não teve nada a ver, mas não foi só um segurança, né? Foram vários seguranças que agiram dessa forma. Então fica realmente muito difícil de acreditar nessa versão de que, bom, né, eles dão apoio incondicionalmente à comunidade LGBTQIA+, e que eles repudiam qualquer tipo de violência, né? O que é mais provável é que eles simplesmente estejam querendo se safar disso que aconteceu. Isso fica mais evidente ainda pelo fato dessa nota não ter sido fixada. Geralmente, quando esse tipo de coisa acontece em estabelecimentos que de fato se importam com a comunidade LGBTQIA+, se importam com o tipo de público que eles querem levar para esses ambientes, eles fazem uma nota e deixam essa nota fixada, como um post fixado ali, né? Para que todo mundo que entrar na página já veja o seu posicionamento. Mas não, eles não fizeram isso. A nota foi mandada para a imprensa, talvez tenha sido publicada nos seus stories, mas ela não ficou salva. Então, pessoas que ficarem sabendo desse caso e forem no Instagram deles, não vão ver um posicionamento em defesa de pessoas trans, não vão ver um posicionamento em defesa da comunidade LGBTQIA+. Vão ver simplesmente eles não falando absolutamente nada sobre isso. Inclusive, os comentários do perfil estão restritos. Ninguém consegue comentar em nenhum post deles lá, né? Eu não sei se os comentários já eram restritos antes ou se foram restritos agora, depois disso que aconteceu, até porque eu não conheço esse boteco. Eu não sou de Aracaju, e se eu fosse de Aracaju, provavelmente eu não frequentaria lá, porque é um boteco de música sertaneja que é o que eu não gosto, né? Então é um local que eu realmente não sei nada a respeito até esse momento, né? Agora eu sei algo a respeito. Sei que eles são transfóbicos. Porque, gente, a conduta que eles tiveram não é a conduta de quem apoia a comunidade LGBTQIA+, como eles disseram que apoiam, né? Mas vamos lá, para além desse ponto do boteco, eu quero falar sobre a questão da agressão em si, das agressões em si. Pessoas trans têm um medo enorme de usar banheiros públicos. Toda pessoa trans tem esse medo, né? A gente, mesmo as que têm muita passabilidade, ainda assim fica um resquício de medo de usar banheiros. Eu uso, né? Tem vários estabelecimentos, locais que eu vou geralmente não são locais que me dão medo, mas às vezes quando eu tô em shopping, por exemplo, sempre eu fico, sei lá, né? Eu vou ali, nada que me trave, mas eu sempre fico pensando, gente, se aparecer alguém aqui que perceber que eu sou trans. Sempre fica com esse pensamento, né? Muitas de nós acabam evitando usar banheiros, muitos de nós, né, os homens trans também, muitos evitam usar banheiros, né? Inclusive, a gente fala muito das mulheres trans, né? Porque geralmente as mulheres trans aqui são mais expulsas de banheiro. Geralmente, porque tem toda essa questão de, ai, vamos proteger as mulheres cis, não sei o que, né? Então, mulheres trans aqui geralmente são mais expulsas de banheiros, até porque os homens trans geralmente eles atingem mais passabilidade, né? Os homens trans que tomam testosterona, geralmente eles atingem passabilidade assim, é muito louco, né? Mulheres trans às vezes demoram um pouco mais, né, para atingir passabilidade. Então a gente acaba sendo mais vítimas desse tipo de coisa, mas acontece com homens trans também. E homens trans têm um agravante a mais, que eles estão entrando em banheiro masculino sempre, né? Então eles ficam mesmo com esse receio, porque é uma pessoa com vagina dentro de um banheiro masculino. Então, toda vez que eles entram no banheiro masculino, eles estão numa situação um pouco vulnerável, né? Porque se alguém perceber, gente, eles estão cercados de pessoas que são as pessoas que cometem mais atos de violência, né? Então, assim, eles realmente estão numa situação mais vulnerável ali, né?
Então, assim, toda pessoa trans tem esse medo. Não existe nenhuma pessoa trans que não tem esse medo. E mesmo as que hoje em dia já conseguem não ter esse medo, elas ainda assim já tiveram esse medo, né? Porque a gente vive com esse estigma da questão do banheiro. Eu já falei sobre banheiro com vocês inúmeras vezes aqui nesse canal, né? Inúmeras vezes, são vários os vídeos que eu já falei sobre isso. E sempre eu tenho que voltar a falar, porque continua sendo uma questão. As pessoas cisgênero, elas se incomodam tanto com pessoas trans frequentando banheiros, não é porque elas temem algum tipo de violência, não é porque temem que um homem vai estuprar uma mulher dentro do banheiro, não. Porque se as pessoas cisgênero se preocupassem com estupros, elas se preocupariam em ter aulas de educação sexual dentro das escolas. Muitas das pessoas cisgênero que perseguem pessoas trans são contra a aula de educação sexual nas escolas, né? Essas pessoas, elas seriam contra homeschooling, né? Contra ensino dentro de casa, porque, né, geralmente os estupros acontecem dentro de casa. Os estupros contra vulneráveis, principalmente, eles não costumam acontecer em banheiros públicos, eles costumam acontecer dentro de casa, por familiares, né? E quando a criança tem acesso à escola, quando ela sai de casa para ir para a escola, muitas vezes é na escola que se descobre que ela está sofrendo abuso. Mas as pessoas cisgênero, que são contra pessoas trans usarem banheiros, geralmente elas não são contra homeschooling. Geralmente elas são contra ensino de educação sexual. Se as pessoas elas estivessem preocupadas com a segurança de mulheres cisgênero dentro de banheiros, elas iriam, sei lá, cobrar que tivesse segurança em todos os banheiros, né? Mas se elas querem que tenha segurança em todos os banheiros, não vai ser pra isso, vai ser pra impedir que mulheres trans usem banheiros, né? Impedir que homens trans usem os banheiros. Então as pessoas elas não estão preocupadas, de fato, com a segurança das mulheres cisgênero ao usar um banheiro, né? Até porque o Ian estava usando um banheiro masculino. O Ian é um homem trans que estava usando um banheiro masculino e ainda assim ele foi expulso dessa forma, foi agredido dessa forma. As pessoas cisgêneros se incomodam com pessoas trans usando banheiros públicos porque pessoas trans precisam usar banheiros públicos quando elas estão fora de casa. Porque a questão de banheiro público é questão de saúde. Qualquer pessoa que está fora de sua casa, ela precisa ter acesso a um local em que ela possa fazer suas necessidades fisiológicas. Porque isso é questão de saúde. Quando a gente não pode usar um banheiro público, a gente não pode sair de casa. Quando a gente não pode usar banheiros de shopping, de bares, de escolas, de faculdades, de locais de trabalho, de parques, de qualquer local, o que na verdade a gente não pode é adentrar escolas, adentrar bares, adentrar shoppings, adentrar qualquer estabelecimento, sair de casa para ir trabalhar fora de casa, ir para parques. A gente não pode fazer absolutamente nada. Porque se a gente não pode usar o banheiro daquele estabelecimento, então a gente não pode entrar naquele estabelecimento. Porque se a gente começar a sentir vontade de fazer uma necessidade fisiológica, a gente vai ter que sair daquele estabelecimento. Então a gente não pode pertencer naquele estabelecimento. Porque o que esses estabelecimentos fazem, ao não deixar que nós usemos os banheiros, é fazer com que a sua clientela continue sendo composta total e absolutamente por pessoas cisgênero. Quando eles não deixam a gente usar banheiro, não é por preocupação. Quando eles não deixam a gente usar o banheiro, é porque eles não querem a gente ali. É porque eles não querem que a gente esteja existindo em sociedade. É porque eles querem que nós continuemos reclusas em nossas casas. Eles querem que nós continuemos reclusas aos locais de trabalho que são reservados para nós. Que são aqueles locais de emprego informal na prostituição. Que nem é emprego, né? Mas de trabalho informal na prostituição. É isso que eles querem. Eles não querem que a gente viva em sociedade, eles querem que a gente viva à parte da sociedade, à margem da sociedade. Por isso que eles se sentem no direito de agredir um homem trans que está usando um banheiro. Por isso que eles se sentem no direito de fazer todo esse escarcéu quando uma pessoa trans adentra um banheiro. É por isso. Não é por preocupação, é por ódio. Esses seguranças,
Usaram taser contra o Ian. Chutaram o Ian. Usaram spray de pimenta no Ian. E tentaram rasgar a camisa do Ian. E agrediram a esposa ou namorada do Ian, não lembro o status, mas enfim, agrediram ela também com taser. Isso não é por tentar proteger as pessoas cisgênero daquele estabelecimento. Isso é por ódio. Ainda mais que o casal já estava saindo. O casal já estava indo embora. E teve essa agressão gratuita quando eles já estavam indo embora. É uma marcação de ódio. Aquela agressão tem única motivação sendo o ódio a pessoas trans, a aversão a pessoas trans. Quando eles fazem isso, o que eles estão querendo como resultado é que nenhuma pessoa trans volte no Boteco Hermes. O que eles estão querendo como resultado é que o Ian e a esposa dele fiquem em suas casas para sempre, que não saiam mais para se divertir. E o que eles querem quando eles fazem isso é que esse tipo de atitude seja repetido em todos os outros lugares, para que pessoas trans não tenham acesso a entrar em nenhum lugar, porque eles não querem ver a gente, eles não querem conviver com a gente. Eles querem apenas que nós continuemos à margem, para servi-los quando lhes convir, e de preferência para não existir, porque a nossa existência incomoda. E por que nossa existência incomoda? Não tem nenhum sentido. Mas é porque a gente, né, é o retrato de como todas essas regras de gênero são falidas, essas regras que a cisgeneridade tanto protege o tempo inteiro, né? Então a gente é esse retrato. E é por isso também que a religião odeia a gente, porque a religião costuma pregar, né? Religiões cristãs pregam muito esses papéis de gênero e a gente quebra com isso. A gente é um lembrete de que tudo isso é uma farsa, de que todos esses papéis de gênero, né? De que homem faz isso, mulher faz aquilo, não sei o quê, tudo isso é engodo, tudo isso é encenação. Tudo isso são regras inventadas em cima de coisas que não são nada biológicas, são regras puramente sociais e que muitas vezes não fazem o menor sentido e que só servem para oprimir. Só servem para oprimir mulheres, né? Porque as mulheres têm que estar sempre a serviço. E quando a gente rompe com essas regras de gênero, a gente se torna esse lembrete de como tudo isso é falso, de como tudo isso é desnecessário, de como tudo isso é ultrapassado. Por isso que eles nos odeiam, por isso que a gente é um pecado, por isso que a gente é uma abominação, por isso que a gente é um ultraje, por isso que a gente não deve existir em sociedade, por isso que a gente não deve estar transitando na rua, por isso que a gente não deve estar entrando em um bar, não deve estar entrando em uma faculdade, não deve estar entrando em algum ambiente de trabalho, como alguém que está exercendo esse trabalho. A gente não deve existir, porque ou a gente se adequa às regras de gênero, ou a gente deixa de existir pra gente não ficar mostrando pra sociedade o quanto que essas regras de gênero são estúpidas. E a gente é esse eterno lembrete de como essas regras de gênero são estúpidas. E é por isso que um homem com buceta não pode entrar no banheiro masculino. É por isso que uma mulher com pau não pode entrar no banheiro feminino. Você não vai fazer isso aqui. Foi isso que o segurança disse. O que o Ian não poderia fazer ali era existir. Quando o segurança vira e diz, você não vai fazer isso aqui, o que ele está querendo dizer é, você não vai existir aqui. Você não vai permanecer aqui. Mas, né, o Boteco Hermes apoia a comunidade LGBTQIAPN+. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Não tem uma conclusão muito animadora, mas, né, não tinha mesmo como ter uma conclusão muito animadora.
Eu espero muito que o Ian e a sua esposa processem, né, o Boteco Hermes, e ao que tudo indica vão processar, né, já abriram boletim de ocorrência e tudo mais, então o processo deve acontecer. Espero que eles ganhem uma boa indenização desse boteco. Eu espero que esses seguranças sejam demitidos, espero que a gerência do Boteco Hermes comece a ser mais inclusiva, né? Não que eu acredite que eles vão mudar o seu pensamento e vão ser pessoas que de fato apoiam a comunidade LGBTQIAPN+, né? Mas que seja por medo de sofrer um outro processo, né? Se não vai pela conscientização, que seja pelo medo da punição, né? Porque... e que seja assim ou que vá à falência também, né? Ou se desconstrói ou vai à falência. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou de tudo isso que eu falei. Se você não tem o que comentar, coloca um comentário de um garoto. Por quê? Porque era a cara do Ian que estava aí estampado. Então coloca aí um emoji de um garoto, que assim eu vou saber que você assistiu o vídeo até o final. E também não se esqueça de compartilhar esse vídeo com todo mundo que você puder. Deixa o seu like também, porque isso ajuda o YouTube a entender que o meu vídeo é legal e vai distribuir para mais pessoas. E também não se esqueça de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais.